imprensa esportiva exalta o trabalho de Felipe Luiz no Flamengo. Que momento do rubro-negro, né? E o Felipe Luiz dando show como treinador. O Flamengo acertou, que agora vai. O Felipe Luiz fez com que, além do time jogar bem, o ambiente ficar legal e ele ser um cara bom de papo nas coletivas, que o pessoal esquecesse que existe Marcos Braz e Rodolfo Landim. Teve o sorteio do Super Mundial de Clubes. O Flamengo vai pegar o Chelsea. O Flamengo vai enfrentar o Chelsea? Sim, senhor. Vai enfrentar o Chelsea. Então, por isso que eu acho que o Flamengo pode sim sonhar com 7 pontos. E quem sabe até 9. Por que não, gente? Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta sexta-feira. Chega mais, nação, uma ótima sexta-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que pegou o Chelsea na fase de grupos do Super Mundial de Clubes que acontece no meio do ano de 2025. O Flamengo vai enfrentar o Chelsea, o Mengão é cabeça de chave, está no grupo D. Nós vamos analisar aqui a imprensa falando sobre essa repercussão desse grande Mundial de Clubes que vai acontecer no meio do ano que vem. O Botafogo, hein, que pegou uma pedreira, Paris Saint-Germain e também o Atlético de Madrid. Uma pedreira o Botafogo pegou. Nós vamos analisar todas as informações aqui do Super Mundial de Clubes e também as informações do Flamengo. Felipe Luiz, que tem sido muito elogiado pela imprensa esportiva. Mas antes faz o seguinte, dá aquela moral de sempre, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Lembrando que todos os dias trazemos para vocês as informações e as notícias do Flamengo. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Bora para as últimas notícias do Flamengo. É o Flamengo, que momento do rubro-negro, né? Conseguiu uma vitória fora de casa contra o Criciúma e agora fecha sua participação no Brasileiro jogando em casa contra o Vitória, no que vai ser a despedida do Gabigol com a camisa do rubro-negro. E o Felipe Luiz dando show como treinador em campo e nas entrevistas que são sempre com bastante conteúdo. 11 jogos de invencibilidade e o torcedor confiante para a próxima temporada. Muito bem, a gente fala agora de Flamengo, já pensando também na temporada 2025. Vamos subir então o nosso telão, que a Mari aperta um botão, sobe o nosso telão aqui para vocês. Aperta aí, Mari. Pronto, aí agora vai subir e a gente mostra para vocês como é que tá o Felipe Luiz à frente do Flamengo. 73,8% de aproveitamento, 9 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Você brilhou neste momento, Mari, com a nossa tela e com o nosso aproveitamento. Gostou? Muito. É tudo bem ensaiado. Mari, queria que você falasse para 2025, o Felipe Luiz e tudo que ele tem feito para esse Flamengo. Ontem eu perguntei para o André Fury, é a pergunta que ninguém vai ter a resposta, mas seria legal a gente pensar sobre um Felipe Luiz um pouco antes nesse Flamengo, nessa temporada 2024. Ia estar brigando pelo título? Eu acho que ele mostrou cartas, né? Ele mostrou um currículo bem interessante, não só o currículo de fato que o treinador ou qualquer profissional consegue ganhar com o tempo. Não é o caso dele na beira, né, do gramado. Mas é o caso dele se alimentando muito disso ao longo da carreira como jogador de futebol. Então dá até pra gente imaginar, né, o Mundial com o Felipe Luiz, reencontrando o Simeone, enfim, muita coisa ali que pode acontecer na vida dele que talvez no começo de temporada ele não tenha imaginado. Mas num plano de carreira que a gente já percebe que ele tem muito bem isso dentro dele, né, como ele consegue de fato entender o profissional Felipe Luiz, ele poderia ter imaginado estar no Flamengo nesse momento. Então, tem se mostrado essa credencial da qualidade como treinador, de um ótimo gestor de grupo, de relacionamento com atletas. E quando eu falo de relacionamento, é tanto do relacionamento pessoal, de amigo com quem ele já trabalhou, como de profissional, dessa hierarquia do que a gente viu de Gabriel aqui, você tem que jogar aqui, do Gerson, não, você vai ficar porque eu tô falando para você ficar. Então, de fato, ele tem conquistado coisas com o Flamengo, que pode ter partido também de uma mobilização dos jogadores com a figura Felipe Luiz. Sim. Isso, de fato, pode ter acontecido também. Como é que você vê, Birner, para 2025 e tudo que o Felipe Luiz tem feito como treinador de time profissional, no caso do Flamengo? Desde a saída do Jorge Jesus, ser técnico do Flamengo é um dilema para quem assume o cargo. A gente já teve técnicos de todos os perfis. Desde auxiliar do Guardiola, falando do Domenech, ao treinador que gerencia bem o elenco, o Renato, ao treinador brasileiro promissor e mais tático, o Rogério, e já teve Vitor Pereira, e já passou o Sampaoli. O que não falta é perfil de técnico
ali. Aí teve o Dorival, que ganha títulos, mas não serve. Mas não basta. Todos os experimentos, ou melhor, tentativas foram feitas. Eu acho, porque é óbvio que depois de tantos anos sempre vai ficar desconfiança, e o flamenguista tem, e a diretoria tem, e certeza não há, que o Flamengo acertou. Que agora vai. Porque, primeiro, ele conhece o ambiente e o elenco. Segundo, ele mostra um repertório muito grande para alguém tão novo como treinador. Alguém que sempre soube que queria ser técnico quando era atleta, que era um jogador extremamente tático. Para mim, o lateral, quando eu vejo como o trataram aqui no tempo em que atuava na Europa, subvalorizado, ele foi muito melhor do que diziam, do que ele foi aqui. Porque aqui, porque aqui nós temos uma coisa, Marcelo, vou fazer aproveitando o dia do desabafo. Aqui, se o cara não tem um drible bonito, ele não é técnico. Então o cara pode cruzar bem, pode marcar bem, pode entender o jogo, pode passar com qualidade, mas se ele não tem o drible bonito, ele não é um jogador que parece que tem técnica. Ele sempre teve muita técnica, não a técnica do Marcelo, mas ele tinha muitas outras coisas que o Marcelo não conseguiria fazer, tá? Tinha outras virtudes que o Marcelo não tinha quando a gente viu na Copa do Mundo de 2018. Ele está conseguindo pegar todas essas virtudes e colocá-las em campo, armando a equipe. A gente viu variações, perdendo o jogador, montando linha de 5, jogando com linha de 4, entendendo o jogo, com uma leitura de jogo muito grande. Eu imagino que não haverá desgaste do elenco do Flamengo com o Felipe Luiz. Sim. Tá? E eu imagino até que a temporada do Flamengo, que é uma temporada por padrão Flamengo apenas razoável, porque o Flamengo não podia ter sido eliminado como foi na Libertadores, ainda mais depois do ano passado ser eliminado pelo Olímpia. A Copa do Brasil minimizou bastante, para o elenco que nem do Flamengo é pouco, que deveria disputar o Brasileiro e a Libertadores, mas legal, pelo menos ganhou um campeonato realmente grande, mas os jogadores ainda estão devendo. O Felipe Luiz não deve nada. Ele termina em alta, muito mais em alta do que qualquer jogador, com exceção ao Gerson e ao Pedro, que se machucou nessa temporada. Então eu vejo o Felipe Luiz até hoje, ele se mostra um técnico à altura do Flamengo, um técnico que deve fazer sucesso no Flamengo e talvez um técnico pelo currículo que tem, pelo histórico brasileiro, que talvez venha trabalhar em times de ponta na Europa, lá na frente se desenvolver o trabalho. Bem, olha só, então o Felipe Luiz é a estrela desse time do Flamengo em 2024? Ele, o Gerson e o Pedro. Mas uma coisa o torcedor rubro-negro não pode reclamar, da entrega do time. Claro o Tironi, aqueles torcedores que queriam que o Flamengo entregasse ontem não entenderam que para entregar para o Criciúma ia ter que fazer um sacrifício do cacete. Enorme. Para entregar. Mais do que vencer. Exatamente. O resultado 3-0 pode salvar o Fluminense do rebaixamento hoje se o Fluminense vencer o jogo contra o rebaixado Cuiabá. Aí ele está livre do rebaixamento de vez. Mas, Ocasão, é um belo exemplo do Flamengo, né? Não briga por mais nada e tá jogando no talo, no limite, com o pé no acelerador até o fim. Muito legal. Vamos lá. É um bom exemplo do senhor Felipe Luiz. Perfeito. E quem comanda o time é o Felipe Luiz. O time vai para o campo com a mentalidade que o treinador prepara. O time mentalmente se prepara para um jogo com aquilo que o treinador fala para eles. Então, se eles foram assim, é porque o Felipe Luiz, numa reunião entre eles, nós falamos, gente, não tem nada nesse papo de entregar. Vamos jogar. E até porque ele está começando a carreira agora. Porra, perder pro Criciúma ia ser um carimbo negativo para a história recente dele. Cara, ele fez o Flamengo virar completamente o oposto do que era com o Tite. Não só na bola, como nas relações, no ambiente, na atmosfera. A entrada do Felipe Luiz na direção do time do Flamengo modificou completamente o panorama do Flamengo e até de quem olhava de fora. O time com o Tite, juntando com Marcos Braz e Landim, era completamente antipático até aos torcedores deles. Até os próprios torcedores do Flamengo tinham antipatia pelo time deles, com o Tite no comando, e aí você põe no pacote Marcos Braz e Landim. O Felipe Luiz fez com que, além do time jogar bem, o ambiente ficar legal e ele ser um cara bom de papo nas coletivas, que o pessoal esquecesse que existe Marcos Braz e Rodolfo Landim. Perfeito. Esse foi o maior mérito do Felipe Luiz. Nós esquecemos que existe Marcos Braz. Exatamente. Boa.
Então, só para ressaltar, papel muito legal do Flamengo, que merece aplausos nesse final de temporada, jogando a Vera até o fim, sem férias, sem dor, sem não sei o que, tá jogando. E acho que conta muito a experiência do Felipe Luiz, jogador no mesmo Flamengo, que viu numa temporada em que ele foi campeão como jogador da Copa do Brasil e da Libertadores, a fase final do Brasileiro, eles jogando de férias, como o São Paulo atual, e custou a cabeça do Dorival Júnior e de vários jogadores. Exatamente. Né? Ele já viveu essa experiência sendo um dos principais jogadores do mesmo Flamengo, e não foi suficiente nem o título da Libertadores, nem a da Copa do Brasil para aplacar a ira da galera com aquele final de Campeonato Brasileiro que eles proporcionaram naquele ano. É isso. Só mais uma coisinha rápida. O Felipe Luiz, ele, com o jeito dele, com o futebol que o Flamengo apresenta, por esse modo de comandar mentalmente o time do Flamengo, apagou a marca do Flamengo do ano. Sabe qual era a marca do Flamengo do ano? Uma mordida na virilha do torcedor no shopping. Isso, é do ano passado, né? Se ele foi no fim do ano passado, mas teve marcas ruins, né? Foi o fim do ano passado, mas veio toda essa coisa. Teve Real Madrid pode esperar que a sua hora vai chegar, e na sequência teve uma mordida na virilha, fora um soco na cara do Pedro, blá 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 blá. Aí chega o Felipe Luiz e apaga tudo isso. Olha o mérito do cara. E aqui tem gente, o Dudu Campos falou que o Flamengo ganhou 3-0 e que o Felipe Luiz reclamou, queria mais, falou que não gostou muito do jogo, não. É isso. Felipe Luiz, assim. Eu sou fã do Felipe Luiz. Se tem dois treinadores no ano aqui que eu adoro, é Arthur Jorge e Felipe Luiz. Fora o Roger, fez o trabalho, mas assim, Felipe Luiz e o Arthur Jorge, cara, tô com você, Casal. O Flamengo vai enfrentar o Chelsea? Sim, senhor. Vai enfrentar o Chelsea, Silvio Lima. Jogo inédito, inclusive, nunca se enfrentaram, hein? Mengão Malvadão passa em primeiro, a nação está empolgada. Isso aí, Raimundo, vamos Mengão. Vamos mostrar os grupos? Vamos lá. Vou compartilhar aqui. Vamos lá. Grupo A. Palmeiras, Porto, Al-Ahly do Egito e Inter Miami. Teremos o time de Messi contra o Palmeiras. Interessante, hein? Grupo B. PSG, Atlético de Madrid, Botafogo, que está no pote 3, por isso caiu nesse grupo, sem ser cabeça de chave, e o Seattle Sounders, time dos Estados Unidos. Grupo C, Boca Juniors, vou te falar um negócio, hein? Pegou uma brabeza aqui. Peraí que eu mandei, chegou uma mensagem aqui, hein? Olha aí. Opa, vamos ver aqui. Olha aqui. Alô, meu amigo Bruno. Tô aqui numa live analisando exatamente o Mundial. Se liga aí no canal Fala João Guilherme, conecta aí. Abraço, Brunão. Tamo junto. É isso aí. Tudo ao vivo, é isso mesmo. Grupo C, Boca pegou uma trozoba gigantesca, hein? Bayern de Munique, Oakland Limitado, Boca, Benfica. Pelo futebol que a gente vê do Boca Juniors hoje em dia, complicado. Flamengo, Esperance Clube da Tunísia, vou contar uma história daqui a pouco bem legal para vocês. Chelsea e León, esse é o grupo do Flamengo. Grupo E, River Plate, Urawa do Japão, Monterrey do México e Inter de Milão. Grupo F, Fluminense, que daqui a pouco joga com Cuiabá e é uma decisão para escapar do rebaixamento, tem que vencer. Borussia Dortmund, Ulsan da Coreia do Sul e Mamelodi Sundowns, né? Grupo G, Manchester City, Wydad Casablanca, Al Ain e Juventus. Grupo H, Real Madrid, Al Hilal, o time do Mister Jorge Jesus vai encarar o Real Madrid, hein, rapaz? Pachuca e Salzburg. Esse é um grupo interessante, esse grupo H. Vamos fazer uma análise assim, grupo a grupo? Pois bem, grupo A. O Palmeiras, para mim, se deu bem no sorteio. Claro que, se for esse Palmeiras deste momento, que não está jogando bem, e o Estevão está carregando o time nas costas, se não fosse o Estevão, o Palmeiras estava ferrado, não vai arrumar nada.
mas obviamente que o Palmeiras vai melhorar, vai se reforçar, fará algumas contratações, né? Tem que renovar o elenco. E o Palmeiras chegará forte nesse Mundial, eu acho. E tem condições de encarar Porto, é um bom adversário da Europa para o Palmeiras. O Al-Ahly é um time que tem um histórico de complicar a vida de brasileiros em Mundial de Clubes, é um jogo difícil. E o Inter Miami é o seguinte, ele tem o Messi, ele tem o Suárez, ele tem o Busquets, o Alba, mas é aquele negócio. Eles já estão mais para lá do que para cá, né? É um time, se você for analisar, o Inter Miami é um time limitado, que tem o gênio Messi e que tem muitos jogadores de nome que já estão se aproximando do final de carreira. Se o Inter Miami não se reforçar, não vai arrumar nada. Inter Miami que inclusive não chegou nem à final, né? As fases mais adiantadas da MLS. Não conseguiu chegar nem à final de conferência. Então, acho que o Palmeiras se deu bem. O Palmeiras, são 2 vagas por grupo, o Palmeiras caiu num bom grupo e tem chance de avançar. Aí é o seguinte, os times do grupo A vão pegar os times do grupo B. O Botafogo se deu mal. Botafogo pegou um grupo pesado, hein? PSG... Atlético de Madrid, que nesse momento para mim é uma equipe melhor do que o PSG, e o Seattle Sounders é uma equipe da MLS que é um peso para baixo do grupo e que pode facilitar um pouco mais a vida do Botafogo num confronto aqui. Mas o Botafogo contra Atlético de Madrid e PSG, eu acho que pode ter dificuldades. Acho que o Palmeiras tem mais chance de classificação no grupo A do que o Botafogo no grupo B. Quem sair do grupo A vai pegar um time do grupo B. O primeiro do grupo A vai pegar o segundo do grupo B. E o primeiro de B pega o segundo de A. Vamos supor que o Palmeiras fique em segundo aqui nesse grupo. Ele, para mim, vai pegar Atlético de Madrid ou PSG. Eu acho que o Palmeiras classifica e ele pegará ou PSG ou Atlético de Madrid. Na minha opinião, é isso. Agora, Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica. Para mim, os europeus aqui vão prevalecer nesse grupo e irão se classificar com tranquilidade. Tanto o Bayern de Munique quanto o Benfica. O Boca Juniors tem história, tem camisa, é uma das maiores equipes do mundo, mas é isso. Dentro de campo, o time é muito limitado. Não acredito que o Boca consiga brigar por vaga aqui. Para mim vai dar Bayern e Benfica. E aí, minha gente, vamos para o grupo do Flamengo. A nação está empolgada, mas tem um detalhe. Eu acho que o Flamengo vai se classificar nesse grupo aqui com o Chelsea. Esperance e Lyon não acredito que façam frente a Flamengo e Chelsea. O grande desafio do Flamengo neste grupo D é ficar em primeiro lugar. E por quê? Porque se ele ficar em primeiro, ele vai fugir do Bayern de Munique, que provavelmente será o primeiro colocado do grupo C. E aí pode dar um Flamengo e Benfica. E aí dá jogo. O Flamengo tem chance. Agora, se o Flamengo ficar em segundo, ele vai bater de frente com o Bayern de Munique. E vai ser problemático. Hein? Então, entenderam a situação? Flamengo e Chelsea, para mim, é o confronto decisivo do grupo e que vai definir a vida do Flamengo no Mundial de Clubes. Se o Flamengo ficar em primeiro, ele tem condição de ir mais longe. Se ficar em segundo, levando em conta que, na minha opinião, o Bayern de Munique vai sobrar e vai ser o primeiro do grupo C, se o Flamengo pegar o Bayern de Munique, ele vai ter problemas. Então a galera está empolgada porque está olhando o grupo que é bom para o Flamengo. Só que o cruzamento é perigoso. O Chelsea, vocês já viram o Chelsea? O que ele está jogando na Premier League? O Chelsea renovou o seu elenco, tem jovens jogadores, tem um técnico novo, é uma nova fase, é uma equipe que vem apresentando um belo futebol, né? Grande campanha na Premier League, o Liverpool está disparado, mas o Chelsea está ali, né, chegando nas primeiras posições, vou até ver aqui para confirmar direitinho para todo mundo. Olha aqui, ó, Premier League. O Chelsea, nesse momento, é o segundo colocado, com 28 pontos, o Liverpool tem 35. O Chelsea tem 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas na competição, em 14 jogos. É um time que está voando. Jogo difícil para o Flamengo. Flamengo e Chelsea. É aqui que vai definir a vida
do Flamengo. Repito, se ficar em primeiro, escapa do Bayern. Se ficar em segundo, pega o Bayern de Munique e aí é uma encrenca. Vamos lá, grupo E. River Plate, Urawa Reds, Monterrey, Inter de Milão. Acho que a Inter vai sobrar nesse grupo e o River e o Monterrey e o Urawa brigarão por uma segunda vaga. River Plate, nós vimos na Libertadores, tem problemas. Foi engolido pelo Atlético Mineiro, que foi engolido por Flamengo e Botafogo. Então, a Inter se classifica e a outra vaga está aberta aqui entre esses três. O Fluminense pegou um grupo muito interessante. Talvez, aliás, eu acho que o melhor grupo que um time brasileiro pegou foi o Fluminense. O Fluminense vai pegar o Borussia Dortmund, que é uma boa equipe e é favorita para ficar em primeiro lugar, deve ficar em primeiro lugar. Agora, o Ulsan da Coreia e o Mamelodi da África do Sul são times que o Fluminense, mesmo estando no mau momento, tem condição de encarar e até pegar uma segunda vaga desse grupo. E aí, o Fluminense, que provavelmente, caso fique em segundo, vai pegar a Inter de Milão. E aí, galera, difícil, hein? Difícil a vida do Fluminense. Se o Fluminense se classificar, ele pegará provavelmente a Inter de Milão, que vai ficar em primeiro. E aí, um abraço. Grupo G e Grupo H não tem brasileiros. Aqui no Grupo G, o Manchester City e a Juventus vão nadar de braçada, vão se classificar. O Grupo H indica o Real Madrid aqui contra o Al Hilal do Mr. Jorge Jesus, o Pachuca e o Salzburg. Eu acho que o Al Hilal tem time para ficar em segundo lugar nesse grupo. E aí esse cruzamento indica um clássico europeu. Real Madrid provavelmente pegará a Juventus. E o Al Hilal do Mister, além de pegar o Real Madrid, depois deve pegar o Manchester City. Ou seja, vai ficar difícil para o Al Hilal, mesmo tendo uma equipe grande, forte, rica, que vem dominando o futebol asiático. Acho que o Al Hilal, a meta dele é chegar às oitavas de final. Então, na minha opinião, o Fluminense pegou o grupo mais interessante. O Flamengo pegou um grupo muito legal, mas tem a armadilha do cruzamento. Pegar o Bayern de Munique, ficando em segundo do grupo D, é uma furada para o Mengão, né? Então ele vai definir com o Chelsea, que está em grande fase, quem vai ser o primeiro do grupo. A tendência é que o Flamengo seja o segundo do grupo. Então, provavelmente, o Flamengo pode pegar o Bayern de Munique. E o Palmeiras, eu acho que se classifica, mas classificando, pegará PSG ou Atlético de Madrid. Ou seja, minha gente, num primeiro momento, eu acho que os brasileiros, até as oitavas de final, eles podem chegar. A partir daí, eu acho que a vida vai ficar complicada. O Flamengo, se ficar em primeiro no grupo e pegar o Benfica, pode avançar para as quartas de final. Agora, se ficar em segundo, Bayern de Munique pela frente, bem complicado. Essa é a minha avaliação. Nação, quero apresentar para você a 1xBet, que é uma das melhores casas de palpites do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona e do Lyon. E ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que hoje se cadastrarem no link que está no primeiro comentário fixado. Vai lá, corre, se cadastre e aproveita para você poder fazer a sua fezinha. Você que gosta de fazer a sua fezinha, é só você se cadastrar, realiza seu primeiro depósito e você tem essa oportunidade. Lembrando que não é indicação de investimento e também é para maiores de 18 anos, tá bom? 1xBet, uma das melhores casas de palpites do mundo. Comentou, ele, enfim, estava presente lá no sorteio do Super Mundial, que a gente já vai falar sobre isso, e ele citou conversas intensas para Diego Ribas se tornar diretor no Flamengo. Pois é, Diego Ribas, o ídolo do Flamengo, ex-jogador, enfim, foi camisa 10, conquistou muitos títulos com a camisa do Flamengo, e ele quer o Diego Ribas como diretor. E eu quero saber de vocês. Vocês acham legal? Vocês acham bacana? A minha opinião. Gente, por favor, não estou levando para o lado pessoal, tá? Por conta do que ocorreu entre o Diego Ribas, comigo. Vocês sabem muito bem o que aconteceu, não vou ficar aqui mencionando nada pessoal. Mas eu não vejo o Diego Ribas hoje com requisitos para assumir um cargo extremamente importante, que é para ser diretor de futebol do Flamengo atualmente. Acho que ele tem potencial se ele correr atrás, mas eu não vejo o Flamengo hoje como, digamos, um estágio
para o Diego aprender essa função. Não é assim. Acho que o Flamengo precisa mirar num nome mais experiente, digamos assim. Eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Vamos falar agora do Super Mundial, Grupo C do Flamengo. Não, na verdade falei besteira, Grupo D, desculpa, tá, gente? Falei C aí, mas é D. Grupo D definido, que é o grupo do Flamengo. O Flamengo foi cabeça de chave. E no grupo caiu Clube Leão, aquele meio... Ai, meu Deus do céu. Ai, tenho trauma nesse time. Nossa Senhora. O Chelsea, da Inglaterra, o grande Chelsea. E o Esperance, da Tunísia. Vamos lá, gente. Eu vou ser bem direto aqui. Não acho nenhum absurdo o Flamengo conquistar 7 pontos. Por que nenhum absurdo? Vamos lá. O Flamengo vai estar no meio da temporada. Isso precisa ser dito. O Chelsea vai estar no fim da temporada. O Super Mundial vai ser disputado no meio do ano que vem. O Esperance, da Tunísia, Flamengo ganhar, nenhum absurdo. Clube Leão, do México, Flamengo ganhar, nenhum absurdo. Empatezinho com o Chelsea, nenhum absurdo. Então, por isso que eu acho que o Flamengo pode sim sonhar com 7 pontos. E quem sabe até 9. Por que não, gente? Por que o Flamengo não pode ganhar do Chelsea em fim de temporada? E estamos falando de um Flamengo que vai se reforçar, óbvio, o Chelsea também deve se reforçar. Enfim, isso, eu estou levando isso em consideração também. Mas eu não acho nenhum absurdo, de verdade. Inclusive, dos brasileiros, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, para mim o Botafogo foi o que pegou o grupo mais difícil, cara. O Botafogo pegou Paris Saint-Germain, da França, Atlético de Madrid, Botafogo, obviamente, e o Sounders FC. Então, assim, é difícil. Eu acredito aí nos favoritos para se classificar, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. O Palmeiras pegou Porto, Portugal, Al Ahly, lá do mundo árabe, e o Inter Miami, da MLS, time do Messi, do Suárez. Então, maneiro, querendo ou não, vão poder encarar o Messi, né? E o Fluminense, deixa eu achar aqui, o Fluminense caiu no grupo F, Borussia Dortmund, Ulsan HD e Sundowns FC. Também não é nenhum absurdo dizer que o Fluminense tem condições de passar, mas o Fluminense precisa se reforçar bastante pensando no Mundial. Esse é o grupo do Flamengo. E aí, vocês acham um absurdo o Flamengo conquistar 7 pontos nesse grupo aí, no grupo D? E a despedida de Gabigol, para a gente encerrar o assunto, as torcidas organizadas se juntaram e eles vão fazer um mosaico 3D. Eles soltaram até a nota oficial nas redes sociais pedindo para a galera entrar mais cedo para colaborar com a facilidade ali para promover esse evento, digamos assim, casa cheia, ingressos esgotados. Eu acho que uma despedida de um ídolo que um ídolo merece, pelo menos é a minha concepção. Eu considero o Gabigol muito ídolo, sim, na história do Flamengo, apesar de alguns erros dele dentro e fora de campo. É isso aí, nação. Tá aí então as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão vai pegar o Chelsea aí no Super Mundial de Clubes. Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer também nas eleições do Flamengo que acontecem nessa segunda-feira. Se vai ter mudança na presidência do Flamengo, se vai continuar a mesma chapa do Rodolfo Landim. Vamos ficar de olho e vamos ver o que vai acontecer, né, nação? Daí nós vamos ter uma ideia do que projetar para esse Mundial de Clubes. O Flamengo vai precisar de reforço. Se quer disputar mesmo o Mundial de Clubes, vencer as partidas, precisa ter um bom elenco aí, chegar muito forte nesse Mundial de Clubes, né? Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado, nação, por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Mengão, vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.